Glórias ao nosso Deus nesta manhã, 1º de abril, terça-feira de 2025. O Evangelho da Graça é o poder em nossas vidas. Deus, enviando seu Filho amado para completar 613 mandamentos, a lei da Torá, completou e deixou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso ele gravou no meu coração, no seu coração, para que você entendesse que o Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas. Que está escrito, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, se o Evangelho é o poder, esse poder foi dado a nós. Quando? Antes da cruz ou depois da cruz? Depois da cruz. Porque a cruz é um divisor de água. E os pastores não querem passar para depois da cruz, querem ficar antes da cruz. Porque aí tem como eles tirar o dinheiro do povo, porque o povo não entendeu o Evangelho da Graça e não entendeu o que é antes da cruz e o que é depois da cruz. Então Paulo escreveu 1 Coríntios 1,17. Paulo batizou 2, 3, a casa de Stefa, e Paulo parou, porque Paulo cresceu na graça, no conhecimento e no amor. E hoje nós temos que ter misericórdia e amar ao próximo como a nós mesmos. Entenda você, neste 1º de abril, essa palavra verdadeira do Pai no nosso coração. Amém. E graças a Deus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Antes da cruz, é bom que nós venhamos entender e o depois da cruz. Antes da cruz, havia a iniquidade, havia aquele pecado. Então, tudo figura de linguagem que os judeus usavam, que o gentio não é para fazer isso hoje, só que o pastor faz, porque ele mistura a lei com a graça. E faz uma salada e você come o quê? Uma comida estragada. Por quê? Ela não está na validade certa para que você come. Igual um remédio, né? Que foi feito há 3 anos, depois de 3 anos, esse remédio ele perde a validade. Então a palavra da lei de Moisés, ela perdeu a validade. Por quê? O entendimento chegou. Para que você possa entender as passagens que aqui está, antes da cruz e depois da cruz, antes do templo cair, o templo de Formosa, onde ali era levado o dízimo, né? Mas em alimento, não era dinheiro. Como você não lê de Gênesis e Apocalipse, você não entendeu o que é o mistério de Deus na tua vida hoje. Deus já enviou o seu Filho, já fez todas as obras, e depois que ele faz as obras, ele entrega o reino ao Pai e envia o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor dentro de você. Mas você tem que entender, Romanos 7,4, temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus, não para o homem. Porque o homem vai querer todo o seu dinheiro, por quê? Antes da Bíblia, antes da cruz, havia essa especulação, havia isso. E Jesus lutava contra eles, a ponto de falar, não faça da minha casa um comércio, que eu não ensinei o comércio na minha casa. Vocês são casa de oração, para falar a verdade, do meu amor, da minha misericórdia, do meu perdão. Isso ele fez antes da cruz, para que eles entendessem. E não entenderam como não entendem hoje, depois da cruz. Então, 7,23 de Mateus, ali está antes da cruz. Eles praticavam a iniquidade, né? O pecado estava em evidência, e Jesus veio completar 603 mandamentos, para trazer 2 para hoje. Amar a ele primeiro e o próximo. E hoje, depois da cruz, as pessoas não amam o seu próximo, por causa da religião, por causa da cor da pele. Tudo isso aí envolve a religião. Então temos que ter entendimento e saber que Mateus 7,23 está antes da cruz. Eles falaram para Jesus lá, eles e Jesus lá, tá? Aqui está a palavra aqui que já se cumpriu na cruz. Então, eles falaram, Senhor, eu expulsei demônio e curei enfermo, eu fiz muitos milagres no teu nome. É o que acontece hoje depois da cruz. Ele chegou na cruz, tirou a enfermidade, destruiu o diabo, Hebreus 2,14, fez tudo lá na cruz, e os milagres ele fizeram antes da cruz, para hoje você entender que você é o milagre de Deus aqui nessa terra, porque a alma, ela está ancorada, Jesus, ele é a âncora da nossa alma, e o Espírito que está em nós, está pronto para Deus. Agora o corpo de carne, ele perece, ele tem um tempo de vida aqui nessa terra. Então quando você lê, né, Mateus 7,24, 7,23, 22, 23, e você lê Mateus 10,5, está antes da cruz. Jesus escolhe os 12 para quê? Para ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele falou, não entre em cidade samaritana e nem derruba o gentio, porque o gentio, Paulo viria para poder coordenar os gentios lá.
pós-cruz, depois da ressurreição e da vida que ele nos deu aqui, hoje, depois da cruz. Então ele falou, não derruba o gentio, nem entre em cidade samaritana, mas procure as ovelhas perdidas da casa de Israel, 10:5 de Mateus. Então eles foram para fazer isso, né? Porque Jesus tiraria o pecado na cruz e traria graça para nós. Então, duas passagens da cruz, e a terceira está aqui, 7:24 de Marcos, a mulher sirofenícia. Essa mulher era grega, né? Como nós somos gentios, e os gentios e os gregos não tinham acesso a Deus lá antes da cruz, porque os filhos eram judeus. Por isso ele escreveu 2:14 de Hebreus, visto que os filhos que eram judeus, né? Hoje nós somos filhos, nós temos acesso aqui a carne e sangue, mas nós não praticamos a obra de Deus, entendemos que ela já foi cumprida na cruz, ela se cumpriu na cruz, para que você entendesse que você é um espírito aqui, já num corpo de carne, já fortalecido pelo Espírito Santo, que ele foi derramado em todos nós, 2:1 de Atos, e o pastor nos engana, porque só ele que tem o Espírito Santo, só ele que fala em língua, só ele que fala tudo que Deus falou para ele, mas o que Deus falou para ele, falar para você, e talvez nem falou para ele, falou para você. Quando você vai questionar, o pastor não aceita, porque existe uma hierarquia na igreja daquele pastor. Então aqui 7:24 de Marcos, levantando-se porém dali para as terras de Sidom, tendo entrado numa casa, ele está antes da cruz, tá? Essa mulher não tinha como chegar até ele, mas ele aqui deixa essa revelação para que nós venhamos entender. Queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, ele não pôde se esconder. Por isso que hoje aqui ninguém se esconde de Deus, porque ele vê todos nós em espírito e verdade. Então, ele está ensinando as pessoas a entenderem essas passagens, Mateus 7:23, 22, 23, Mateus 10, versículo 5 em diante, e aqui Marcos 7:24 em diante. Então 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se aos pés. 26. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha um demônio. Aí ele fala, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que eu farte os filhos eram judeus, hoje nós somos herdeiros e filhos, hoje nós temos direito à herança que ele deixou para nós. Só que o pastor quer tirar essa herança nossa e dá para ele, para o pastor. Então o pastor enriquece e você fica aqui. Na míngua, eles têm os melhores hospitais, eles têm os melhores planos de saúde, eles têm tudo de bom na vida deles. Por quê? Eles estão na luxúria, eles estão debaixo do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre nós estamos debaixo da graça. Nós temos aquilo que Deus nos concede aqui nesta manhã, então nós somos felizes com aquilo que nós temos, não queremos nada de ninguém, apenas queremos passar aqui um entendimento para que você venha entender que existe falso pastor, falso profeta dentro das congregações. 27. Mas Jesus já disse, deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Os gentios eram imundos. Quando Pedro viu o lençol descer do céu cheio de quadrúpedes, né, que eram animais imundos, Pedro falou, Senhor, eu não posso comer isso que é imundo, porque Pedro estava debaixo da lei. E Jesus falou, Pedro, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. O gentio está purificado. Não tem consagração para o gentio, não tem busca do Espírito Santo, não tem nada disso, porque você já foi purificado na cruz. Você já tem esse entendimento com a palavra da graça, da justiça e da humildade no teu coração. 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então você hoje come migalha nas igrejas. Por quê? O pastor está por cima da carne seca e você fica ali como escravo daquele pastor, sem entender a graça. 29. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela não fez campanha, não fez coisa de libertação, ela não buscou nada, ela não deu 10% da casa que ela vendeu, né? Vamos aqui colocar essa analogia. Vocês têm que vender uma casa e dar para a igreja 10%. Uma bicicleta, um carro. Por quê? Isso aí é teu. Então ele falou, voltando ela para casa, no versículo 30, a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então a fé aqui era dela. A fé de Deus, ela vem para você quando você entende a graça do Evangelho. O milagre é você. A fé de Deus aqui não tinha vindo antes da cruz. Depois da cruz ele dá uma fé para você inabalável, onde você vai entender
2:8 de Efésios. Transição da lei para a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vão dom de Deus, não por obra religiosa, para que ninguém venha se gloriar. Porque você vai andar nas obras de antemão que Ele preparou para você e para mim. É o que nós andamos hoje, uma obra pronta por Deus. E o pastor manda você fazer as obras, está escrito. Não, as obras hoje que nós andamos é que Ele preparou para nós que somos gentios, nós que somos filhos herdeiros. Hoje nós temos esse entendimento, porque a fé que haveria de vir, ela chegou depois da cruz, para que você tenha salvação eterna aqui na mente. A tua mente ela foi aberta, você entendeu Mateus 10:5, você entendeu Mateus 7:22, 23, você entendeu aqui Marcos 7:24, antes da cruz. E Paulo escreve, né, 1 Coríntios 17, eu batizei 1, 2, 3 de Stefano, e não me lembro se batizei mais alguém, porque Paulo não foi enviado para batizar. Ele foi enviado para trazer o evangelho. Quando Jesus chama Paulo, é o Espírito Santo falando com Paulo em Atos 26:18. Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para o gentio, para que o meu povo que estão nas trevas, para a minha maravilhosa luz. E Paulo entendeu isso. E você entende a vinda dele no primeiro século. Paulo, quando escreveu Hebreus 10, 36, 17, 8, 39, ali, ele falou, o justo viverá pela fé. Aquele que vem virá e não tardará. Chegou lá na época de Paulo. Por isso que eles aguardavam para a salvação, Hebreus 9, do 26 ao 28. Eles aguardavam lá a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. E ele mostrou para Tomé a mão. João 20, 26, marcada com cravo. A vinda dele. E Maria Madalena vai ao sepulcro ver o mestre. Chegando lá, ele não está mais lá, porque ele citou o terceiro dia. Eles lá não tinham esse entendimento, que é João 20, versículo 10 em diante. Ela chegou lá, falou com o jardineiro, conversou com o jardineiro, que era o próprio Jesus. Ela confundiu tudo. E as pessoas confundem aqui a lei com a graça. A lei acabou na cruz. Romanos 10, 1 ao 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça. Então, aqui, se você crê, você já tem salvação, você já tem o amor, você já tem a misericórdia dentro do teu coração. Quando você entendeu o evangelho de amor, de poder e moderação, que já está dentro de você, para que você possa discernir aqui o que está escrito. Porque ele falou para a mulher samaritana antes da cruz, tudo é antes da cruz e tem que dizer pós-cruz. Mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e verdade. Temos esse corpo aqui que nos cobre, mas o Espírito Santo está aqui dentro, com o amor, com o perdão, com a paz no coração, para com todo aquele que é nosso irmão, né? Carne e sangue, né? Eu tenho irmão de carne e sangue, irmãs, né? E tem meus irmãos da fé. Aquela fé que Deus imputou no coração de cada um de nós para a salvação eterna. Então você é meu irmão em Cristo, né? Através do Espírito de Deus que está em você, que está em mim. Então você é meu irmão, pela fé de Deus no meu coração. Entenda você que a fé chegou, para que você possa crer no milagre dentro de você. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, enxugou as minhas lágrimas, levou a minha dor. Deus, meu Deus, quantos precisam agora, quantas vidas que sofrem, que choram, dando tudo que tem, confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus nos basta, veja quanto você já pagou. Não pague pela bênção de Deus no teu coração, a bênção é de graça. Por isso, Romanos 5,5 foi doada de graça. 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, toda a vida e a piedade nos fora concedida. Da cruz para cá, a bênção está dentro de você, com esse amor e com esse poder no teu coração, que é Jesus, o dono da vida. Então nós somos igreja hoje com vidas em Cristo. Igreja não é aquele que ele fez, não é aquele que o homem fez com as mãos humanas, não, lá não. Deus não mandou fazer nenhuma igreja. Ele fez as igrejas que somos nós hoje, onde aqui nós somos o templo do Espírito Santo. Deus aqui fala conosco e nos deixa aqui no reino do Filho, do seu amor. Hoje o Pai está dentro de nós, que nos trouxe esse poder da palavra em espírito e verdade. Esperamos um grande dia hoje para nós, de terça-feira, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai.